Olá, amados irmãos e irmãs. Sou eu, Fernando, com mais uma meditação da Palavra do Senhor. Essa palavra que diariamente chega ao seu coração, através de mim, através de outros irmãos, onde meditamos o Evangelho do dia. E o Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Nesse domingo que o Senhor prepara para cada um de nós, onde Ele quer nos acolher em seu coração e Ele pergunta a cada um de nós: homens e mulheres de pouca fé, acredite em mim, eu estou contigo, te protegendo e te guardando em meu coração. Amém? Então vou iniciar esse Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A tempestade acalmada. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava, outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro do barco, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados, hoje o Senhor ele vem trazer para cada um de nós essa palavra tão forte, que ela vem também nos sacudir. Não só os discípulos, que ali estavam naquela barca, onde o vento soprava as ondas de um lado para o outro, onde ali houve uma grande tempestade, onde os discípulos sentiram medo e foram acordar Jesus. E foram até não somente acordar, mas questionar a Jesus, como se ele não estivesse nem aí para aquilo que estava acontecendo, se os discípulos estavam com medo, se iam se afogar ou se o barco ia afundar. Que audácia, né? Dos discípulos. Mas Jesus despertou do sono, ele estava ali tranquilo, dormindo, e mandou que o vento parasse e que o mar acalmasse. E ali houve uma grande bonança, houve uma grande calmaria. E falou para os discípulos, repreendeu-os: homens de pouca fé, ainda não credes? E depois os discípulos começaram a cochichar: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Então, o que aconteceu naquele momento? Por mais que os discípulos estavam caminhando com Jesus, já há algum tempo, eles ainda não acreditavam totalmente em quem era Jesus e no que ele poderia fazer. E é por isso que Jesus questionou a eles: ainda não tendes fé? Também questiona a nós. Quantas das vezes também sentimos medo em meio às tempestades, em meio às doenças, preocupações, e nos sentimos tão inseguros que nos sentimos abandonados por Deus, como os discípulos se sentiram abandonados por Jesus, por mais que Jesus estava ali, aquela tempestade estava meio que engolindo eles, e eles pensaram: mas Jesus não vai fazer nada. Quantas das vezes também a gente
não questiona Deus. Senhor, olha como eu estou, não vai fazer nada. Não vai me curar, não vai me libertar, não vai me dar emprego, não vai me fazer isso, não vai fazer aquilo. E muitas das vezes nós faltamos também em nosso coração a fé. A acreditar que para Deus nada é impossível. E no tempo certo e na hora certa a graça vai acontecer em nossa vida. Jesus mostrou para os discípulos que Ele sempre estará com eles. Como Ele mostra também em cada um de nós, eu sempre estarei contigo, eu sempre estarei com vocês. Basta que nós possamos crer que por mais que a tempestade seja forte, por mais que o vento seja forte, Deus não nos deixará afundarmos. Enquanto tivermos fé, estaremos de pé, estaremos firmes. O que não pode faltar em nosso coração é a fé, é acreditar, é o temor a Deus. Isso tem que estar sempre forte em nosso coração. Porque enquanto estivermos aqui na terra, estaremos sujeitos às tribulações, sujeitos às tempestades, mas devemos sim acreditar e crer no amor que o Senhor tem por cada um de nós. Esse amor que foi capaz de dar a vida. E se Ele foi capaz de dar a vida por nós, então, com certeza, o que a gente está passando hoje é muito menor e Ele pode ser capaz também de curar, Ele pode ser capaz também de libertar, Ele pode ser capaz também de transformar. Se eu e você permanecer firmes, confiantes, que Ele tudo fará. O Senhor, Ele honrará a nossa fé. Mas é preciso que eu e você persevere em quê? Na oração, persevere em quê? Na caminhada, junto do barco, onde o capitão é o próprio Senhor. Amém? Então, que possamos permanecer firmes, sem medo e sentirmos sempre seguros, porque, eu volto a dizer, o nosso capitão que está à frente do barco é o próprio Cristo. Onde o vento vai bater, onde as ondas vão, muitas das vezes, até cair a água dentro do barco. Mas esse barco não vai afundar, porque Jesus é a nossa força, Jesus é a base. E enquanto tivermos fé, permaneceremos o quê? Fortes e firmes, porque o próprio Senhor Jesus, Ele estará sempre nos carregando em seu colo. E na hora certa, no momento certo, a bênção vai acontecer no coração daquele que não desiste, mas daquele que tem fé. Amém? Então fique com Deus, uma ótima semana. E eu volto a dizer, domingo sem missa é uma semana sem graça. Então participe. Vamos louvar e adorar ao nosso Senhor e comungar do seu corpo e sangue, para que possamos cada vez mais estar fortalecidos na fé. Amém? Então até a próxima, se Deus quiser.